Graça e paz, meu querido aluno do curso Paulo com você nunca viu 2.0. Tudo bem com vocês? Eu hoje vou gravar essa aula. Infelizmente, as nossas aulas ao vivo não tá tendo algum problema no Google Meets. Eu pago uma plataforma premium do Google Meets para manter as aulas gravadas. E como não está tendo êxito, está tendo algum problema, não sei o que foi, eu coloco da maneira correta, com a configuração correta, mas não está gravando. Já entrei em contato com o Google Meets, né, com o Google e até agora nada. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos fazer com as armas que nós temos. Então, eu estou gravando essa aula aqui com o meu celular, tá certo? Para que vocês não possam perder absolutamente nada do nosso conteúdo, que é de suma importância. Eu estou devendo a aula de Haristologia Paulina e vou gravar depois, e essa a gente vai tratar. São 3 partes nessa ementa do nosso curso que tem aquela titularidade que é sobre as 9 teses paulinas mais um. A base desse livro é o livro do Michael Gorman, que tem até um livro sobre exegese, que foi editado pela editora Thomas Nelson aqui no Brasil. É uma pessoa que tem um cabedal intelectual muito elevado no que diz respeito a esse conteúdo, tá certo? Principalmente na sua teologia paulina. O nome está em inglês ainda, que é a questão do Cristo crucificado na teologia de Paulo. Eu não sei se está editado aqui no Brasil. Se tiver, amém. Eu tenho ciência de que alguma editora aqui no Brasil já está traduzindo esse livro. Se chegar aqui o Brasil traduzido, espero que a edição e a tradução não sofram alterações, alterabilidade, como é costume de algumas editoras da CPAD aqui no Brasil. Enfim, mas eu espero que esse livro seja traduzido. Esse livro, originalmente, ele traz, a partir do capítulo 5, se não estou enganado, as 12 teses paulinas, que são cruciais, diz o Michael Gorman, sobre este assunto. No caso, eu coloquei 9 teses mais um porque a gente discorda de alguma coisa em relação ao que ele falou. Longe de mim discutir intelectualmente com uma pessoa do nível intelectual do Michael Gorman. Perto dele eu sou um anão no sentido de conhecimento. É muito ínfimo. Né? Mas a gente vai tentando adaptar aquilo que é a realidade e aquilo que nós entendemos no que diz respeito às escrituras sagradas. Então vamos lá. A gente vai falar sobre as 9 teses paulinas mais um. No caso, são 10. 9 mais 1, 10, lógico, né? E o que esses assuntos são tratados? Eu coloquei aqui no exódio, na introdução, o seguinte. Nessa ótica, veremos algumas teses paulinas originárias e outras debatidas, dentro tanto da ambiência acadêmica, né, o academicismo, dentro dos seminários, dentro até das faculdades, enfim, que tratam sobre essa questão das teses paulinas, trazendo um resumo, sintetizar um resumo daquilo que são assuntos que são pertinentes e propriamente dito dentro do corpus paulino, tá certo? E até grupos meramente eclesiásticos, igrejas, algumas pessoas também tratam sobre isso ou na sua confissão de fé, ou até mesmo nas homilias, nas pregações, nos púlpitos da igreja, tá certo? Então vamos lá. Primeira tese que eu trago aqui para vocês é o seguinte: Israel é o protótipo e receptáculo original da revelação supernatural, mas não goza de privilégios soteriológicos. Vocês sabem que existe a questão do dispensacionalismo que é colocado dentro da igreja. E dentro das teses do dispensacionalismo existe uma ideia de que Israel será salvo no final. Inclusive, isso virou uma questão mercadológica. Não estou dizendo que é errado, mas muitas pessoas ganham muito dinheiro fazendo caravanas para Israel. Esses dias nós vemos algumas pessoas que não são tão pregadores conceituados, são mais coaches, falando, né, fazendo lives em Israel, que não tem problema nenhum. Tem essas questões históricos, culturais, né, que marcam a historicidade, principalmente da composição do cânon. Mas embora tudo isso, né, que as pessoas acontecem hoje, pastores de igreja colocando, né, a bandeira de Israel no púlpito da igreja como se tivesse algo melhor, ou até mesmo colocando agasalhos com a questão de Israel, mostrando ou de forma direta ou de forma velada, dizendo que Israel goza de algum privilégio soteriológico ou qualquer outro tipo de coisa. Biblicamente, nós vemos que isso não, principalmente dentro da teologia paulina. O que nós temos é que Israel ele é o protótipo, o receptáculo original da revelação supernatural. O que é protótipo? Protótipo é aquilo que, digamos, que é uma maquete, é o micro que depois leva para o macro. Israel, embora Deus tenha escolhido Israel, tem alguns motivos, né, que porque Deus escolheu Israel
para que ele pudesse iniciar essa questão soteriológica, embora que nós sabemos que não começa necessariamente em Israel. Mas algumas coisas que aconteceram com Israel no passado, nós ainda vemos o tratamento de Deus como povo de Deus com relação à igreja. Mas vamos lá, vamos pegar a teologia paulina inicialmente. Eu vou também mostrar algumas coisas que não necessariamente esteja dentro do cânon paulino, mas também em todo o Novo Testamento, que deixa isso bem claro. Vamos lá. A questão da revelação supernatural é aquela revelação que nós temos que é positivada, que é escrita. Eu falei aqui em algumas aulas que existem 3 tipos de revelação. Existe a revelação natural, que é onde Deus dá através da natureza. Salmo 19, verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e um dia faz declaração, outro dia, uma noite declara sapiencialidade, a outra noite não há linguagem, não há palavra, não há entendimento, mas ouve-se a sua voz. A natureza, diz Romanos capítulo 1, verso 20, de que todas as coisas criadas são provas para que os homens fiquem inexcusáveis. O próprio Quíquero dizia que se conhecia Deus pelos seus atributos e as questões da natureza. Aristóteles também diz isso no livro Metafísica 10, não falando Deus necessariamente de Israel, mas diz que existe um motor inamovível que move todas as coisas. No caso, ele não sabia porque ele não tinha uma revelação supernatural para saber o que era. E a revelação natural, ela aponta que existe um Deus. Ela aponta literalmente que existe um Deus que criou todas as coisas. E a revelação supernatural é aquilo que está positivado nas Escrituras. Em Romanos capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer que existem alguns privilégios das pessoas serem judias. E o que é que ele deixa claro? É que a eles foram dadas as palavras de Deus, ou dependendo da tradução, vai dizer do oráculos. Quando ele fala do oráculos, ele está falando de toda a composição veterotestamentária, desde o tempo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número de Deuteronômio, desde os livros históricos, tá certo? Os profetas maiores e os profetas menores, e também os livros sapienciais. Isso realmente mostra claro. Por quê? Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós vemos um cumprimento dentro do Novo Testamento. Porque nós sabemos que Jesus é o Messias, porque existem promessas dadas a Israel dentro do texto da composição e da confecção do Antigo Testamento, em que se cumpre no Novo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 9, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías capítulo 53, verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu costumo dizer que o Novo Testamento, esse nome Novo Testamento, consuetudinariamente errado, porque isso é um nome dado a posteriori. A posterior, ou por Mileto de Sardes, ou como Alistair McGuetton, no livro Teologia Histórica, vai dizer que foi por Justino Mártires, que é uma diferenciação de operação. No Antigo Testamento, se assim nós podemos falar, que é o palaia diatike em grego, nós vemos um modus de operação diferente, um rito sacerdotal, onde nós observamos. E no Novo Testamento nós não precisamos desses sacerdotes para nos aproximarmos de Deus, como no Antigo Testamento. Nós vemos isso em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, e vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Israel, dentro da teologia paulina, mostra claramente que Paulo, como ele é o doutor dos gentios, em questão apologética, ele comprova por A mais B que Israel é só o protótipo original da revelação. Nós vemos isso também em Romanos capítulo 9. Paulo vai dizer, eu gostaria muito de ser apóstata de Cristo por causa dos meus irmãos, porque deles são as promessas, são os decretos, são as leis e da linhagem de Cristo. Tudo isso pertence aos judeus, que são receptáculos originários da revelação supernatural. Nós vemos isso aonde? Nós vemos que o primeiro escritor da Bíblia é Moisés. Moisés é que escreve o Pentateuco, e ali nós vemos a narrativa desde a criação do mundo e até a sua extensão
ministerial, nós vemos as questões relacionadas, como Deus tratou Israel, e nós vemos tudo isso. Nós vemos também a história, por exemplo, de que existia a pedra da qual acompanhava o povo de Israel para jorrar água. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1, Paulo dizendo que essa pedra era a pessoa de Cristo, que acompanhava todo Israel. E o que é que acontece? Existe uma problemática dentro do livro de Romanos, porque a carta aos Romanos, vocês sabem que existe o porquê, a motivação que leva Paulo a escrever o livro de Romanos. Uma das questões que Paulo levanta para a questão de Romanos é que alguns judeus, por serem descendentes, né, na linhagem, no DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, serem descendentes direto de Abraão, eles pensavam que por causa disso eles eram salvos e gozavam de privilégios, inclusive imprecando várias coisas às pessoas que não eram partícipes desse quadrante. Tem um livro do John Julius Stott, né, Fontes Judaicas do Novo Testamento, e ele vai dizer, no meio desse livro, que o israelita, o judeu, ele era conhecido por algumas marcas indeléveis. Por exemplo, não comer carne com sangue, não comer carne de porco, e no mínimo 3 vezes a Israel, e eles eram totalmente exclusivistas e particularistas no que se diz respeito à extensão da salvação, porque salvação só era justamente para eles. E Paulo vai deixar bem claro em Romanos 1, verso 16. E não me envergonho do evangelho, porque algumas pessoas, alguns judeus, na cidade de Roma diziam que este evangelho, essa boa notícia, era vergonha. Por quê? Porque dentro desse evangelho abarcavam pessoas que eram ex-homossexuais, comedores de carne de porco, pagãos porque sacrificavam cada um aos seus ídolos, e Paulo deixa claro que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro para o judeu e depois para o grego. Visto que, preste bem atenção, a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja, Paulo está deixando claro que todas as pessoas, inclusive os patriarcas, as pessoas, os neviins, que são os profetas, todos eles, sem exceção, eles chegaram à salvação em Cristo Jesus, mesmo antes não revelado como agora, a partir do seu nascimento, todos eles eram salvos mediante a fé. Então, a fé, ela é dada a todas as pessoas. Porque a fé, como a fé é dada? A fé é dada em Romanos 10, 17, a partir da pregação do Evangelho de Cristo e do Evangelho da sua glória. E o que a Bíblia deixa claro? Em Romanos capítulo 4, Paulo vai levantar mais essa tese, dizendo o seguinte, que Abraão ele foi imputado como justiça. Quer dizer, ele creu e por isso foi imputado como justiça. Não foi algo que foi das suas próprias mãos, mas ele creu, ele teve fé e por isso aconteceu a questão de ele ser o pai da fé. E todos diante de Deus, independente de ser judeus, independente de ser gentios, todos diante de Deus estão condenados. Romanos 11, 32, Deus encerrou todos debaixo do pecado para ter misericórdia para com todos. Romanos capítulo 2 e verso 11 diz o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. E Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nesse sentido abarca tanto os judeus também quanto os gentios. Embora exista a questão da revelação sobrenatural, supernaturalis, como Thomas Magnum vai falar sobre isso em relação à nação de Israel, mas eles não gozam de privilégios soteriológicos. Você pega o livro de Gálatas, que também tem quase a mesma tese do livro de Romanos, porque o livro, a relação das questões dos irmãos da Galácia é que eles queriam um evangelho híbrido, um evangelho com o rosto de Jesus, com o tronco de Moisés e com os pés da teologia do segundo templo. Aí Paulo deixa bem claro em Gálatas capítulo 3, verso 8, dizendo o seguinte, que havendo Deus predito que iria justificar os gentios pela fé, primeiro pregou o evangelho a Abraão dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A pergunta que eu faço a você aqui, meu irmão. Abraão, quando ele é chamado, ele é gentil ou ele é judeu?